Olá, eu sou Elaine Andreata, sejam todos bem-vindos ao nosso programa mais uma vez. Esse é o Circuito Teses e Ideias da TV Lepete, da Universidade do Estado do Amazonas, e nós estamos aqui pela terceira vez com o terceiro episódio que fecha a série que retrata e discute as questões de gênero a partir das pesquisas desenvolvidas pelos professores da Universidade do Estado do Amazonas. O objetivo desse programa é democratizar o conhecimento, a ciência que é produzida no nosso espaço. E hoje nós estamos aqui com o professor Márcio. Professor Márcio Gonçalves dos Santos, seja bem-vindo. Professor Márcio, Obrigado. tudo bem? Tudo bem. Então, nós vamos entrevistá-lo hoje, e aí, já aproveitando para lembrar, nosso primeiro programa foi com a professora Renata Nobre, nosso segundo programa foi com a professora Érica Rotondano, e os dois programas falaram sobre questões de gênero. Hoje, nós estamos aqui com o professor Márcio, que defendeu a tese de doutoramento no programa de pós-graduação em saúde coletiva, que é da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e o resultado de uma parceria entre o EA e o EGE, em um doutorado interinstitucional. Aproveito para apresentar o título da tese do professor Márcio, que é Violência e Dor nas Narrativas das Mulheres Transsexuais em Manaus, que apresentou como objetivo geral adentrar as histórias de vida de 8 mulheres transexuais, a fim de contribuir para a análise das violências às quais essas mulheres são submetidas, identificando a articulação das violências contra essa população com o processo de risco e vulnerabilidade a que estamos expostos. Só de ler o nosso objetivo aqui, seu título, professor, nós já começamos a pensar em um turbilhão de coisas, passa a fazer parte do nosso pensar acadêmico. Como foi, e aí eu já passo a fazer a nossa primeira pergunta, para ouvir um pouquinho dessa sua trajetória. Ao ler a sua tese, foi possível perceber que você tem, diferente da maioria dos textos acadêmicos, uma característica de narrativa que acaba sendo também um dos focos de pesquisa, metodologia, e aparece um prólogo e um epílogo, assim como um interlúdio. E aí eu gostaria de saber, professor, como foi essa escolha dessa temática e como você construiu o seu objeto de pesquisa a partir das motivações que foram apresentadas no seu prólogo. Então, boa tarde, Elaine. Eu quero primeiro, e boa tarde, meus alunos, os convidados que estão aqui. Primeiro, eu quero agradecer o convite do Lepete, para participar desse momento de divulgação científica, das ideias e das construções que eu teci durante esses 4 anos de doutorado. Quando eu entrei nesse doutorado em saúde coletiva, eu tinha feito, na minha vida acadêmica, eu só tinha pesquisado educação. Então, eu fiz letras, fiz psicologia, fiz pós-graduação em leitura ou produção de textos, fiz mestrado em educação. E aí, de repente, eu me vi num doutorado em saúde coletiva. Então, isso para mim foi um desafio muito grande, fazer um recorte diferente daquilo que eu vinha construindo na minha vida acadêmica. E aí eu entrei num grande dilema. Assim, como é que eu vou pesquisar gênero, sexualidade, um tema que eu nunca tinha pesquisado? Transsexualidade, que é um outro objeto, uma outra categoria que aparece dentro dos estudos, também era um grande desafio. E aí eu tive que entrar numa literatura, conhecer uma nova literatura científica que trabalha esses termos, esses conceitos, muita antropologia. Então, hoje, por exemplo, eu tenho um conhecimento maior antropológico, antropologia do corpo, antropologia linguística. Então, são vários aspectos da antropologia que esse doutorado contemplou. E aí eu tive que aprender. Tudo foi muito novo. É como se eu estivesse começando do zero, uma nova área. Isso, para mim, foi um desafio. Teve momentos difíceis, momentos de obstáculos, momentos que você pensa em desistir, porque você não domina, você não compreende, você não dialogava com aquilo e agora passa a dialogar. E aí, claro, depois os ganhos são muitos, por conta
da ampliação desses olhares que a gente faz sobre esses temas. E aí, teve um momento que, nessa indecisão, né, de entender como é que se dava a pesquisa narrativa, história de vida, é que eu tive que, por exemplo, responder ao questionário que eu tinha aplicado para as mulheres trans. Eu respondi o próprio questionário com a minha história. Foi aí que eu descobri que eu tinha dados diferentes daquilo que apareceu, ou algumas semelhanças. Talvez algumas coisas das histórias de vida dessas mulheres tinham a ver com a minha história de vida. Então, qual foi a razão de eu responder o questionário que eu apliquei para elas, né? Compreender qual era a pegada antropológica, não é? Como esse tipo de pesquisa ele é analisado. Eu não conseguia entender, né? Assim, tem um aspecto metodológico que é diferente, né? E aí eu tive que fazer isso, responder o questionário com a minha história de vida, e aí eu disse, o que eu vou fazer com esse material? Vou fazer um prólogo, não é? Então, eu fiz um prólogo contando toda a minha história de sexualidade. Para quem quiser saber alguns bastidores da minha sexualidade, está lá na minha tese, não é? Abusos sexuais, histórias, né, da infância, o primeiro beijo, né, a primeira transe. Então, está tudo lá nessa parte do prólogo, não é? A minha história também, muito cedo, de trabalhar, de sair, né, em busca do sustento. Então, tem uma história de resistência também, de resiliência, tem uma história mesmo também de protagonismo, que é devido a uma família que me incentivou muito e que sempre esteve ao meu lado, né, sustentando e criando uma imagem afetiva muito importante para que eu chegasse até aqui. Então, esse foi o primeiro momento, assim, de tentar responder esse questionário e construir o prólogo, né? E aí, claro, tinha prólogo, e aí eu tinha que fazer o epílogo, né? Então, quase não dá tempo do epílogo, né? Mas eu, mesmo assim, bati o pé, né, com o meu orientador, que ia dar tempo, e escrevi esse epílogo, mostrando também, né, como a gente consegue superar, mesmo a tantas adversidades, né? Então, foram muitas adversidades na minha história de sexualidade, e que a gente consegue dizer assim, não, mas eu sobrevivi, né? Eu estou aqui, eu consegui superar, e eu acho que foi por aí. E aí o interlúdio, né, que é uma ferramenta da literatura, também foi uma decisão entre o terceiro e o quarto capítulo, como uma espécie, não é, de intervalo, não é, para um espetáculo sem fim, que é o capítulo 4. E, assim, Márcio, ao fazer a leitura da tua tese, há uma percepção em relação a uma trajetória que é dolorosa, né? De escolha temática, de escolha de sujeitos, de encontro desses sujeitos, a forma como você vai alcançá-los e também criar um movimento para que eles consigam realmente dizer, né? E dizer a si mesmo, acho que é uma coisa já bastante complicada, né, esse processo de autorrepresentação. E como você sentiu essa busca e essa escolha desses sujeitos para constituir o teu objeto de pesquisa, ao mesmo tempo que você elege a temática da violência e da dor, né? Você está falando de mulheres trans. Então, o que significou essa escolha e como você chegou até ela? Pois é. Então, pesquisar o universo trans não é fácil, né? Não é fácil, não é uma escolha fácil. No geral, as mulheres trans, elas estão nesse espaço, né, estão um pouco acuadas, elas não nos dão tanta liberdade para chegar, né, e abordar e dizer, você quer... Eu acho que, no geral, também, hoje, a pesquisa encontra uma dificuldade, né? A gente tem dificuldade de acessar participantes para uma pesquisa. Mas, para as mulheres trans, mais ainda, porque, geralmente, elas têm muita desconfiança em relação a quem está pesquisando. No geral, elas acham que nós, pesquisadores, somos curiosos. No geral, elas acham que é melhor ser pesquisada por outra mulher trans, né? E que uma mulher trans pesquisaria melhor as mulheres trans, porque falaria ou teria o mesmo lugar de voz, né? O mesmo lugar de fala. E aí foi um desafio para eu me aproximar, né? Então, o meu circuito, né, que é o título daqui, circuito, né, e ideias, né,
foi me aproximar do Comitê, né, Estadual de Combate à Homofobia. Então, fui convidado a participar desse comitê, e lá eu disse, eu vou a essa reunião, foi a minha primeira reunião. Então, eu disse, eu preciso estar nessa reunião, porque lá eu vou encontrar, não é, as participantes. E eu estive nessa reunião e conheci a Joyce, que é a presidente da ASOTRAN, que é a Associação, né, de Travestis e Transsexuais do Estado do Amazonas. E aí, com a Joyce, eu peguei o contato, né, e perguntei qual seria a próxima reunião. Né, e aí, daí, eu participei de uma reunião na ASOTRAN, né, lá na casa dela. Elas não têm uma sede, né, ainda definitiva, e aí elas fazem as reuniões na casa da Joyce. Eu participei, foi bem interessante, ela me apresentou como professor da UEA, então isso daí me deu uma abertura. Mesmo assim, ainda não foi fácil. E aí eu resolvi vasculhar no Face da Sotran e vi quem seguia. E aí eu encontrei uma pessoa que seguia, né, e aí ela buscava informações sobre nome social, como tirar, né, como fazer, né, para ter acesso a esse nome social. E aí vi também que ela tinha uma aluna da UEA, que foi minha aluna, que seguia. E aí eu entrei em contato com essa aluna. Olha, tu conhece a fulana? Não vou usar o nome aqui. Você conhece a fulana? Você sabe, ela é minha sobrinha. Eu digo, olha, poxa, eu preciso, não é, eu estou buscando mulheres trans, eu preciso entrevistar para um projeto, né, de tese. Disse, claro, professor, eu vou. E aí eu percebi que a comunidade acadêmica poderia estar ao meu lado. E daí eu comecei a falar com vários alunos. Então, a maioria das minhas participantes, elas foram dos alunos da UEA que me apresentaram. Então, isso foi muito legal, esse circuito, essa trajetória em busca, né, dessas participantes. Que Foi assim mostra, que se né, um deu. movimento interessante também dos nossos acadêmicos, da sociedade de um modo geral, que tem trazido à preocupação essa série de questões que estão relacionadas a gênero, né, e também fortemente a preconceito, a discriminação, a violência, que são categorias que você aciona, né, dentro da sua tese. Diante disso, né, é difícil pensar como construir um arcabouço teórico, né, que dê conta de todas essas discussões. Então, essa é a minha próxima pergunta. Né? Como você foi escolhendo e fazendo suas escolhas teóricas e de que maneira essas escolhas conseguiram sustentar todas as descobertas que foram sendo feitas, né, ao ouvir as narrativas dessas mulheres trans? Então, como eu disse, não foi nada fácil, né, porque era tudo muito novo. E aí eu transitava na antropologia do corpo, que é um trabalho do Le Breton, que é um autor da antropologia do corpo, e como muitos outros. Aí eu pego os mais clássicos antropólogos para entender, Mary Douglas, por exemplo, que trabalha a questão do puro, do impuro, do sagrado e do profano, para tentar entender como é essa lógica, né, de construção de sexualidades. E aí eu fui construindo, né, trazendo esses autores para alimentar, né, ou sustentar e fundamentar teoricamente essas narrativas. Mas em algum momento, com o meu orientador, ele disse assim, lê o trabalho da Gayle Mason, que é uma antropóloga australiana. Lê o trabalho da Gayle Mason. Você lê em inglês? Eu leio. Né? Então, eu vou entrar nessa perspectiva. E aí, mas eu baixei o livro, mas deixei um pouquinho de escanteio. Lá, quase já na análise dos dados, eu percebi que era necessário trazer essa autora. O que a Gayle Mason ela trabalha? O espetáculo da violência. O título da obra é O Espetáculo da Violência, e a Gayle Mason ela trabalha essa relação de violência e dor. A pesquisa dela se dá com mulheres lésbicas. Mulheres lésbicas, e ela trabalha um conceito de intersecção, que é uma parte, né, uma ferramenta contra o antiessencialismo. Ou seja, não é visto, esses diálogos eles não são vistos de forma natural. Sempre é alguma coisa em construção, sempre é um construcionismo que ela vai defender, um construcionismo social. Então, a Gayle Mason ela trabalha com a intersecção de raça,
etnia, classe social, né? Então, assim, esses fatores eles são determinantes, né, para o entendimento, né, de algumas temáticas. E aí eu percebi que aquele trabalho tinha muito a ver com o meu trabalho. Só que a Gayle mesmo trabalhou com mulheres lésbicas, né, na Austrália, e eu estava trabalhando com mulheres transexuais aqui, né, no Brasil, no estado do Amazonas especificamente, que é diferente, né, porque a gente muitas vezes pode achar que pesquisar um grupo, uma população, né, essa pesquisa ela se daria, né, no Brasil de forma igual. Não, ser mulher trans em São Paulo não é a mesma coisa que ser mulher trans no Amazonas, né? Nós temos que entender esses recortes, né, esses momentos, né, de determinismo geográfico muito importantes para a construção da cultura, né? Então, esse trabalho tem um aspecto cultural muito interessante, porque traz marcas da linguagem das mulheres que foram entrevistadas, né, palavras nossas, né, eu falo de lugares específicos, eu falo da Ponta Negra, eu falo, né, porque isso aparece no discurso dessas entrevistadas. Então, é uma pesquisa única, é uma tese, exatamente porque tem um teor inédito, né, de um trabalho inédito, no sentido de que existe uma especificidade. E essa especificidade ela foi considerada, a particularidade de cada mulher, de cada narrativa. Então, o trabalho da Gayle Mason, trabalhando como a violência como espetáculo, dentro de um olhar Foucaultiano, né, dentro do Foucault, que ele traz as estruturas do Estado, não é, enquanto, né, agência que oprime, e a violência ela é opressora, porque me parece que não há espaços, né, para aquilo que é diferente. Né? A gente tem uma briga muito grande para construir políticas da diferença, que é o nosso grande trabalho nessa tese, dos trabalhos que a gente faz aqui dentro, né, dos temas que a gente está trazendo, é construir políticas da diferença, porque é importante ser diferente, não é? E é uma diferença que é construída a partir, né, de que cada um pode fazer do seu corpo o que bem desejar, não é? E que tem que ser respeitado pelaquilo que decide fazer da sua vida. Então, é uma política da diferença que se constrói. Então, o trabalho da Gayle Mason foi muito significativo, porque ela trabalha esse espetáculo da violência, e eu utilizo o capítulo 4 com esse título, um espetáculo sem fim. A violência, muitas vezes, contra os corpos trans, ela é sem fim, porque é esbarrar nos serviços de saúde, não é? É esbarrar na escola que expulsa, é esbarrar, né, nas relações amorosas abusivas, é esbarrar na família, é esbarrar, então, em várias unidades, não é, em que essa violência ela vai acontecendo, e que talvez não se reconheça que é violência. Não é? Porque é difícil dizer. Aí entrou um outro trabalho, que é de uma antropóloga indiana, que se chama Veena Das, um trabalho lindíssimo da Veena Das, emocionante. Eu me emocionei muito lendo aquela etnografia, ela falando de mulheres raptadas e estupradas no contexto, né, em um contexto específico histórico que a Índia viveu, e aí ela trabalha essa relação de violência e dor. E ela diz que a dor, ela não necessariamente, né, ela vai ser percebida pela pessoa que passa a violência, porque tem um trabalho do tempo, de elaboração do tempo. Então, muitas vezes, a dor que eu sinto hoje, pode ser que amanhã eu não traduza mais como dor, mesmo ela tendo existido, né, ou tendo causado sofrimento. Ela vai ter um momento de elaboração dessa dor, e que essas mulheres, muitas vezes, precisam esquecer a dor, não é? Porque o elemento dor causa sofrimento, então, muitas vezes, eu preciso esquecer, né, para eu continuar vivendo. Então, o trabalho da Veena Das foi significativo para as minhas análises. Veja que fazer ciência, né, requer engajamento. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar no próximo bloco. Nós estamos aqui com o professor Márcio Gonçalves dos Santos. Daqui a pouquinho nós voltamos com mais um bloco de perguntas.